Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ficar comigo até o final. Hoje, nesse vídeo, eu vou te falar de sinais inegáveis de que nós estamos próximos do sistema da besta, da marca da besta. Fica comigo até o final, esse vídeo eu vou tentar ser o máximo didático e explicar alguns pontos para vocês. Por que eu decidi então gravar esse vídeo sobre sinais inegáveis hoje do sistema da besta, da marca da besta? Porque nós temos acontecimentos, falas importantes. Primeiro, a fala do presidente do Banco Central do Brasil, que está alinhada à fala do The Great Reset, está alinhada com as falas da ONU, está alinhada com as falas dos líderes globais no que tange ao mundo financeiro. O Fórum Econômico Mundial acabou de fazer 2 artigos no seu site oficial sobre o passaporte físico mesmo, de papel que você usa para ir de um país para o outro, enfim, atravessar a fronteira, você precisa desse passaporte, que ali tem o controle, né? Nas fronteiras, da Polícia Federal, etc. Acabou de falar de um documento digital ligado à blockchain com uma verificação mundial. Então, estamos falando da tal fronteira global em um organismo controlando o fluxo de pessoas, o tal mapeamento da população mundial. E o outro artigo, ele fala do passaporte, que é o verificador para o sorinho, o sorinho mágico, ligado a esse passaporte digital. Então, com uma verificação de acordo com o sangue, um exame de sangue ali, nesse passaporte digital. Interessante, são as duas coisas. A outra coisa é que Moscou acabou de dar um decreto para fechar outra vez e ser um decreto completamente pesado. Parece que isso vai repercutir em vários lugares do mundo. Agora, Moscou acabou de dar essa declaração. Temos outras sinalizações do que eu vou comentar com vocês aqui, que são coisas muito importantes. Mas vamos lá. Para eu ser didático, eu vou falar com você 3 coisas antes de apresentar os pontos. A marca da besta, ela é um sinal na mão direita ou na testa, que fazem referência a um homem. Portanto, tem uma referência a qual esse sinal vai estar ligado, né? O 666 é o número de um homem, mas é parte de um sistema político, religioso, ideológico, econômico. Isso é muito claro, que a gente pode perceber, é político, religioso, ideológico, econômico, porque ela é física, porque ela é espiritual. E aí dentro do político ideológico e dentro do econômico, eu incluiria tecnológico também, né? Tecnológico, financeiro, mas o controle estaria muito claro a partir da tecnologia e a partir das finanças, da economia. Então é o seguinte, a Bíblia diz que no sistema político ideológico, então político ideológico religioso, é que essa marca vai fazer referência ao iníquo, ao homem sem lei. Então a primeira coisa, vai fazer referência àquele que se opõe à lei de Deus. A segunda coisa tem ligação com o controle mundial, porque Apocalipse nos orienta dizendo que a todos, grandes e pequenos. Então é algo que vai envolver o mundo inteiro. Então versa sob controle mundial. Aí, inevitavelmente, a gente tem que falar da NON. A gente tem que falar da ordem secular, a gente tem que falar da nova era mundial. E o terceiro, que está ligado ao sistema financeiro, porque pobres e ricos, então está falando que são pessoas com capacidade de compra, com poder de compra, está ligado ao poder de compra dos indivíduos. A Alemanha acabou de dar uma declaração que eu vou comentar com vocês agora aqui, uma autorização para as pessoas comprarem ou não, participarem do sistema financeiro ou não, se não tiverem um verificador. Então, vamos lá, são importantes. Então, a primeira coisa que eu comento com vocês é com relação ao dinheiro. Lembra que a revista The Economist, em 1988, eu mostrei esse vídeo para vocês, essa capinha, em 1988 eles falaram que haveria uma moeda única mundial, um sistema único mundial. A reportagem de 1988 falava da necessidade, em algum momento da história, e eles previram que foi 2018, foi o que eles falaram, na verdade 2008, e eles estavam 10, uma Fênix com uma moedinha de 10, uma moeda única, 10 unidades, então 2018 para eles, na verdade, era um ano preciso da criação do Bitcoin, são os enigmas da elite mundial, e a The Economist pertence aos Rothschilds. Os Rothschilds, a internet está recheada de falas, de notícias sobre eles, né, de documentários, inclusive, é a mão financeira que orquestra os bancos e as entidades financeiras do mundo, os Rothschilds. A casa ou a dinastia de Rothschild está por trás da criação dos principais bancos do mundo. Bitcoin não é o problema é a tecnologia por trás do Bitcoin que dará amparo, vai ser o norteador para as CBDCs. O que é a CBDCs?
A CBDCs é a moeda digital do Banco Central, aportuguesando a sigla. E essa moeda digital do Banco Central não é igual ao Bitcoin, porque o Bitcoin é descentralizado. O Bitcoin ele não tem lastro. As moedas digitais dos bancos centrais é uma tecnologia que está sendo viabilizada pela Visa e pela Master, os dois processadores de pagamentos do mundo. Então é bem interessante você destacar isso. Eu começo então falando de um sinal inegável do sistema da besta no mundo, as moedas digitais dos bancos centrais. O presidente do Banco Central, como eu falei na chamada do vídeo, Roberto Campos, disse que o real digital vai substituir a moeda física, ou seja, fim da sua liberdade. Vai ter então o governo fiscalizando, controlando, o fisco vai ser muito mais preciso sobre as pessoas e vão saber exatamente qual o fluxo de dinheiro, vão saber o que você tem, quanto você tem. O próprio Roberto Campos, em uma outra fala, destacando a questão das moedas, das criptomoedas, ele falou: olha, você acha que o governo não sabe o quanto você tem de Bitcoin, onde está o seu Bitcoin e para onde você manda? Você está enganado. Então a ideia do anonimato do Bitcoin através da blockchain, o Roberto Campos fazendo uma ameaça para as pessoas que querem a sua liberdade, querem fugir, né, do sistema tradicional financeiro, ele está falando: nós sabemos onde está o seu dinheiro, quanto você tem, com quem você gasta, para onde vai. Bom, enfim, o que eu quero destacar para vocês aqui, importante, é que, do mesmo modo, nós temos o yuan digital, nós temos o dólar digital já no forno, o euro digital também no forno, o shekel digital também no forno e muitos outros países do mundo se preparando para lançar a sua CBDC. E nisso vai versar sobre o controle. E aí entra pobres ou ricos, porque o sistema global estará unificado. É importante a gente destacar isso para você aqui nesse primeiro sinal. O segundo sinal é o controle mundial. Nós estamos diante realmente do CVD 1984, né? O que tem acontecido no mundo a partir de 2020 para cá fica claro que as muitas teorias ditas conspiratórias, na verdade, são realidade. Há um interesse de uma elite oculta em controlar a população mundial. E eles já fizeram vários testes, né, várias demonstrações. Por exemplo, você vai lembrar do ID 2020, o ID 2020, aportuguesano, que teve seus testes no Adahar, depois teve um outro teste bem sucedido no controle populacional, no Dragão Vermelho, que testa o seu crédito social. De igual modo, potências democráticas que pregavam a liberdade estão também fazendo uso desse tal controle social. E o que nós estamos vendo é que hoje nós temos um problema de ordem patogênica, nós temos um problema sanitário que está em todos os povos do mundo, em todos os países. Sim, supostamente está em todos os países. Então há uma solução para o mundo inteiro. Como eu falei para vocês que a Alemanha deu um decreto agora, a Itália tinha dado um outro decreto, eu já esboço eles mais, destrincho mais no próximo tópico. Então, nessa questão do controle, é que as pessoas decidiram realmente acatar. Há um grande posicionamento, um grande despertamento em vários lugares do mundo, as pessoas se posicionando contra essas medidas ditatoriais. Mas se depender da massa mesmo, eles já aceitaram essas imposições, né? E fica muito claro como eles não vão parar. Só vão estender para a crise climática. A crise climática vai se tornar uma questão de saúde pública. E aí as pessoas verão que deram poderes demais a esse demônio, né? Que a elite mundial tem alimentado constantemente. Bom, é pela primeira vez na história, então, nós temos uma combinação quase que perfeita das necessidades de mapeamento da população mundial por causa da crise sanitária, uma tecnologia que favorece esse controle por parte da elite globalista, e o Fórum Econômico Mundial agora falando do passaporte, como eu falei para você na chamada do vídeo. Duas matérias quase que na sequência, falando da digitalização e um outro modelo de passaporte cujas informações financeiras estarão contidas nela. Então não vai ser só a verificação se a pessoa já teve, se a pessoa recebeu a picada. Não. Ali tem também informações de saúde de modo geral, mas tem também informação sobre a vida financeira, o histórico financeiro, as transações, o deslocamento, os dados da pessoa. Interessante isso, né? A Alemanha, como eu falei para vocês, dando ordem agora, criando uma lei para as pessoas entrarem ou não no mercado, as leis na Itália protegendo os empregadores, os empresários que não precisam pagar as pessoas que não têm o tal verificador. Então é uma combinação
uma combinação de um desejo de ter uma tecnologia para controlar as pessoas, mapeamento populacional. Muitos dizem assim, Rafael, para a marca da besta ser implantada, o mundo inteiro tem que estar mapeado. E existem muitos povos em cidades remotas. E olha o que está acontecendo. Olha sinal de internet chegando no mundo inteiro através de satélite. Eles conseguem verificar um ponto pequenininho em qualquer lugar do globo. A tecnologia aeroespacial está aí para isso. E o interessante é que a pessoa fala assim, não faço parte do sistema. Mas você vai ter que viajar a trabalho? Tudo bem, beleza. Hoje, as verificações são nas fronteiras internacionais. Mas se quando estiverem nas fronteiras estaduais, em que um estado vai fazer assim, não, para entrar aqui no meu estado, você precisa ter a verificação. Automaticamente você vai precisar comprovar em uma viagem interestadual. Agora, imagina, isso já está acontecendo em viagens internacionais. Então temos uma combinação de um problema muito sério. Olha só o que é o controle. As professoras, numa escola nos Estados Unidos, colaram no rosto das crianças a fita adesiva na máscara, para as crianças não soltarem a máscara. Pegaram uma fita adesiva, uma fita crepe, e colaram na máscara junto no rosto das crianças, para as crianças ficarem com aquela focinheira o tempo inteiro. E o interessante é que a filha do tio Bill fez um casamento agora para centenas de pessoas, e todo mundo sem focinheira e tranquilo. Então, entenda como tudo versa sobre o controle e o interesse deles. O ministro do Brasil, Queiroga, disse que esse sorinho mágico, essa solução vai ser o CPF. Entendeu? Vai ser o CPF de todas as pessoas no mundo. Bom, o terceiro ponto aqui é a era da iniquidade, a marca do homem. Então, a marca da besta vai fazer referência a um homem. É importante eu destacar que existem dois caminhos interpretativos aqui com relação ao sistema da besta nessa questão da iniquidade. É o seguinte, iniquidade, o homem sem lei é aquele que não respeita a lei de Deus, obviamente. A lei de Deus está na vida, né? Há um estudo interessante, alguns cientistas, logo depois do projeto Genoma Humano, né, de mapeamento da sequência genética humana, eles acharam um padrão no DNA humano, no código genético. E os cientistas judeus identificaram que esse padrão presente no DNA humano são letras, né? Você sabe muito bem, são as letras. E essas letras são os números correspondentes ao nome de Deus em hebraico, o nome impronunciável de Deus, que é o Yud Rei Vav Rei. É uma sequência de números ali, de acordo com o hebraico, que faz realmente a assinatura de Deus no código humano. Então essa questão da lei de Deus ser tirada do mundo, ou o homem da iniquidade, vai ser uma marca que vai fazer referência à era da iniquidade. A primeira coisa que eu destaco, são duas, que é a alteração da assinatura de Deus no ser humano. Então é uma adulteração do templo de Deus, da habitação de Deus, que é o ser humano, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no templo que sua própria mão fez, onde? O ser humano. Porque no ser humano está a sua assinatura, o Yud Rei Vav Rei, no código genético humano. Então, o primeiro aspecto é, se vai ser alterada a lei de Deus, e essa alteração vai fazer referência a este homem dessa nova humanidade, então muitas pessoas me mandam muitos artigos, muitos vídeos, muitas reportagens da alteração do gene humano, da genética humana. O próprio CRISPR, a técnica de edição genética, é uma referência para tal, e as pessoas sempre destacam isso para mim. Inclusive, com essa solução apresentada para o mundo, o sorinho mágico, as pessoas ficam muito preocupadas com essa questão realmente de provocar uma mudança nessa assinatura, nesse código genético. Ser realmente um agente de mudança da lei de Deus, da assinatura de Deus, melhor dizendo, dentro do ser humano. Todo ser humano e toda a natureza tem um padrão. Esse padrão faz referência a um Criador, uma sabedoria superior que é Deus, o Criador de todas as coisas. Igualmente o ser humano. Então é possível, e isso daqui é possível, eu não estou afirmando, entenda, meus irmãos, que é possível que um pouco mais para frente, como nós estamos diante da preparação, são sinais que preparam o mundo para quando o sistema for implantado, é possível nós vermos daqui para frente, como já tem a ampliação dessa técnica de edição genética, mais para frente nós veremos um novo ser humano. Olha, o hibridismo é bem interessante, o transhumanismo é bem interessante a gente discutir, porque a Bíblia diz que será como nos dias de Noé, né? Será como nos dias de Ló, está falando da iniquidade, do pecado, da abominação, mas como nos dias de Noé também. Então nós percebemos que o ser humano será modificado. Olha, eu coloquei para o pessoal no Patreon
Se você quiser me apoiar na comunidade fechada, o link está aqui embaixo, tá bom? Outra coisa, vou abrir o Geopolítica Premium. O primeiro link aqui embaixo, você pode clicar e lá garantir sua pré-reserva, que são vagas limitadas. Mas enfim, o link do Patreon está aqui embaixo também. Eu coloquei pro pessoal no Patreon um artigo agora, um vídeo sobre um ser híbrido, um porco que é meio homem, meio porco, com olhos de homem, nariz de homem, boca de homem, dentes de homem, mas o corpo era de um porco. Exatamente, eu coloquei o vídeo lá no Patreon pro pessoal, coloquei um vídeo, comentei sobre esse tema com eles. E agora o MIT, que é um instituto de tecnologia lá de Boston, eles fizeram um artigo, eu coloquei pro pessoal, sobre órgãos de animais sendo implantados no ser humano. Legal, né? Lembra daquele filme Os Coletores? Dessa indústria dos órgãos? E aí eu avisei pro pessoal, olha, lembra que eu coloquei para vocês aqui também uma matéria de um cientista israelense que quer produzir órgãos por demanda, como se fosse uma indústria automobilística? Ah, estourou a caixa de marcha, você vai lá, compra outra caixa de marcha e coloca no carro. O cientista israelense está criando órgãos, sim, órgãos de animais, por demanda, porque ele consegue transportar. Então, o que nós víamos sobre as tais teorias das fazendas dos órgãos não é teoria da conspiração, isso é realidade. Isso faz referência a esse hibridismo, a esse ser humano completamente alterado. Então, esse aspecto é importante. A última coisa que eu destaco para vocês é que essa questão do homem iníquo, é importante nós ressaltarmos que está ligado também à ideologia. Então é um sistema político ideológico no mundo. E olha como a família está sendo varrida. Olha como as crianças estão sendo pressionadas, doutrinadas com essas ideologias. Como Hollywood tem trabalhado para isso. Como o cinema está alinhado a isso. Como as pessoas, a Netflix agora está levantando aí um false flag de protesto, que tudo é fobia, agora transfobia. E o Netflix também está levantando, seus funcionários fizeram protesto, etc. Puro jogo. Então, tudo agora é uma espécie de fobia. Então, essa questão da iniquidade é a lei ser varrida do mundo. O cristianismo não ser mais o modelo norteador das democracias, das civilizações, né, dos povos do mundo. Um outro modelo será imposto, será adotado. E esse modelo será completamente oposto ao modelo cristão. E aí se linka com a profecia de que Jesus disse claramente nos sinais proféticos de que os cristãos seriam odiados. O modelo cristão seria odiado, seriam entregues aos tribunais, etc. O que nós estamos vendo é isso. Inclusive, nos Estados Unidos, o pai impediu de ver a filha porque ele não tinha um verificador disso daqui. Então, a lei a serviço de uma imposição ideológica draconiana. Veja, e você percebe que há quase um sincronismo do que é adotado, seja no Brasil, na Alemanha, na Itália, na Nova Zelândia, na Austrália, em Israel, é um sincronismo, apesar de cada país ser um país, cada lugar ter uma sazonalidade, ter um clima, ter uma dinâmica. Não, mas é a mesma solução, a mesma imposição. Então isso vai versar sobre esses três pontos. A economia vai versar sobre a ideologia e vai versar sobre o controle da população. Aí, pessoal, estou tentando ser didático e colocando esses pontos para vocês. Olha, se foi relevante esse vídeo, compartilha porque é muito importante. Um grande abraço, amigos. Tchau, tchau.